E hoje nós vamos falar sobre a promessa, que é uma das promessas mais singelas e ao mesmo tempo mais consoladoras que Deus poderia mandar para mim e para você, que é a promessa da paz. Irmãos, o ser humano, ele, ao longo de toda a sua história, ele vive em conflito. Aqueles que gostam de estudar a história da humanidade entendem que há muitos conflitos. As guerras entre nações, entre povos, entre tribos, as guerras envolvendo conquista de território, conquista de poder, conquista disso, conquista daquilo. As guerras interiores, as batalhas interiores, as lutas que nós travamos conosco mesmo. Então, paz é algo que o mundo clama. Paz é algo que a humanidade clama, que a humanidade deseja. A paz, ela é buscada pelo ser humano. Nós vemos passeatas da paz, nós vemos organizações não governamentais, antigas ONGs, alguns OCIPs, que usam o tema como paz. Nós temos grandes eventos em que se juntam pessoas para fazerem passeatas, para fazerem movimentos. Então, a paz é algo que todo ser humano busca, todo ser humano quer. A melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, irmão, é ele colocar a cabeça de noite quando for dormir, no travesseiro, respirar fundo e estar em paz. Não é verdade? É a melhor coisa que alguém pode ter, rapaz. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro que pague, irmãos. Eu conheço pessoas e a gente aconselhou pessoas. Eu vou dizer a vocês que eles têm muito, mas muito dinheiro. A família comprou, se não me engano, foram 5 ou 6 apartamentos na beira-mar de uma viagem, um juntinho do outro, um prédio, que cada um deles custava 3, 4 milhões de reais. Compraram 5, 6. Para quem gosta de marca, teve um dia que eu encontrei com ele, num determinado evento, ele estava usando a camisa polo da Prada. Você tem ideia de quanto é a camisa polo da Prada? É os 3 mil reais. Uma camisa polo. 3 mil reais, senhor. Eu fico arrepiado só de pensar nisso. Irmão. 3 mil reais de camisa. Mas, irmãos, quando a gente vai conversar com ele, e quando vem os aconselhamentos, eles procuram a gente, ele diz: pastor, eu não tenho paz. Eu preferia estar no cantinho aí, escondido, sem ninguém saber quem eu sou, e ter paz. E todo o dinheiro que tem na conta não consegue fazer com que, quando eu deite na cabeça do travesseiro, eu consiga descansar. A paz é algo mais importante, muitas vezes, que a saúde física. Tu está entendendo isso? Às vezes você pode estar, irmã Vera, com dores, com doenças, mas se a sua alma, se a sua mente, se a sua psique, se o seu espírito está em paz, aquilo ali é algo que vai passar, é algo que faz parte do processo. A paz tem uma dimensão no ser humano que muitas vezes a gente só se apercebe de quanto ela é importante quando ela nos falta. Não é assim? E aí, irmãos, eu quero pedir que você abra no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Vou parar aí. Jesus estava no cenáculo, na antessala daquele dia em que ele seria traído na noite por Judas. Ele já estava ali sabendo de tudo que iria acontecer. Jesus estava falando com seus discípulos, sabendo de toda a circunstância difícil que ele enfrentaria. Jesus sabia do sangramento que ele teria lá no Getsemane.
Ele sabia que Pedro covardemente iria traí-lo 3 vezes. Ele já estava pronto, prestes a isso acontecer. Jesus estava a poucas horas de todo o seu martírio físico e mental ser iniciado. Jesus conversava com os seus discípulos e explicava a eles aquilo que iria de acontecer. E ele faz aquilo que é de mais importante na hora em que ele sabia que iria padecer tudo aquilo. Ele se preocupa com os seus discípulos, com os seus irmãos que estão aí do lado. E em vez de ser consolado pelos seus discípulos, em vez de receber dos seus discípulos, mestre, nós estamos com o Senhor, mestre, o Senhor vai conseguir, Deus está. Ele simplesmente, o Pai diz, a minha paz eu vos dou. Porque a lógica de Deus, a lógica do reino é diferente da minha lógica e da sua lógica. E naquele momento que Jesus deveria ser o alvo do consolo, das palavras de paz, de conforto, ele justamente inverte e diz, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a minha paz eu vos dou. E não é a paz que o mundo dá. O pastor que seria ferido estava naquele momento consolando as ovelhas. O glorioso Redentor de toda a humanidade estava naquele momento dizendo para aqueles próximos, a minha paz, e a paz que é minha, que é sua. Tanto é que o apóstolo Paulo nas suas cartas ele sempre iniciava, saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma experiência com o Gabi, irmãos, que eu acho muito legal. O pessoal que está aqui na igreja há algum tempo, já me conhece, já ouviu essa passagem, esse testemunho. E eu quero compartilhar mais uma vez, porque tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Certa vez nós estávamos saindo lá do Glorioso, ali na Ilha do Retiro. Havíamos assistido uma partida de futebol lá no Glorioso. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né, irmão? Ali na Ilha do Retiro, Glorioso e tal. Então a gente estava lá. E acaba o jogo, Gabi era pequenininha. Se bem que eu estava ao vivo, né? Se bem que ela não cresceu tanto assim, não, né? Mas Gabi era menorzinha. E acabou o jogo, eu vinha com ela, aquele monte de gente para lá, para cá, confusão, carro. Né? Quem sabe que sai para parede de futebol sabe que fica tumultuado ali, atravessa nas carreiras, porque os carros vão passando. E tem gente falando alto, tem gente gritando palavrão para aquele lado, para aquele outro. E aí começou a chuviscar. E como bom pai, eu não queria que a Gabi pegasse chuva, porque ele ficou preocupado com gripe, né? E a camisa que eu usava, um manto do futebol pernambucano. Brinca. Né? Velhinha? Aquele manto bonito, né? Então, ele era grandão. Eu tinha ganho de presente e ela era grandona aquela camisa. Eu disse, Gabi, vem aqui embaixo da minha camisa. E ela entrou embaixo da camisa, ficou ali escondidinha embaixo da camisa. Eu disse, vamos para o carro. E eu comecei a andar com ela. E ela ali agarradinha na minha cintura, obviamente sem enxergar nada. Ela estava vindo embaixo da minha camisa. Ela não via nada. E lá ia eu, atravessando rua, subindo calçada, descendo calçada, desviando de pessoas, desviando de árvores, desviando de postes, escolhendo o melhor caminho por onde tinha menos jeito para passar e chegar até onde estava o carro, levando ela para o carro e depois para casa. E ali, naquele caminho até lá, depois eu comecei a perceber alguns ensinamentos que nós podemos trazer para as nossas vidas. E que tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite a respeito de paz. Irmãos, eu estava matutando. Daqui a pouco eu volto para a Gabi e para a camisa. Existe um negócio chamado paz de Deus. Existe outra chamada paz
com Deus. E essa diferença, e talvez você agora não perceba que existe, ou vamos ver que percebe, não vamos discutir ela aqui, você vai entender que há uma diferença entre paz de Deus e a paz com Deus. Voltando para Gabi, estavam lá os dois andando, e Gabi sossegada, chuviscou, molhou a camisa, ela ficou completamente enxuta. Chegamos no carro, coloquei ela dentro do carro, tudo em paz. Naquele momento, irmãos, e eu lendo aqui, estudando sobre isso, a paz com Deus, ela está relacionada, eu vou ser redundante, eu vou até dizer as palavras duas vezes, ela está ligada, relacionada a um relacionamento com Deus. A paz com Deus tem quem se relaciona com Deus. Você está aqui entendendo bem? A paz de Deus é o descanso que este relacionamento com Deus proporciona. Eu tenho paz com Deus ao me relacionar com Ele. Gabi tinha paz com Eduardo de estar agarrada na minha cintura, de confiar em mim, de saber que eu iria protegê-la de tudo que houvesse pelo caminho, de saber e ter a convicção de que ela levaria para o lugar certo, que eu não desviaria, que eu não deixaria que nada acontecesse a ela. Havia ali a paz com o Eduardo. Amém? E a paz do relacionamento com o Eduardo produziu nela o descanso. Então, a paz com o Eduardo era estar ali embaixo, no relacionamento de segurança, de confiança, de estabilidade comigo. Ela estava em paz comigo. E aquela paz do relacionamento que ela tinha comigo, e aquela confiança, e aquela credibilidade, e aquela estabilidade, aquela segurança, proporcionou dentro dela a paz de Eduardo. Ela está tranquila pelo relacionamento que ela tinha comigo, de que nada aconteceria e que ela chegaria ao lugar sã e salva. Deu para entender a diferença da paz com Deus e da paz de Deus? Por que muitas vezes há pessoas que dizem para a gente paz do Senhor e elas próprias não estão em paz? Só os corajosos. Você já disse para alguém paz do Senhor e você não estava em paz? Quem já fez isso? Está aqui. Só os corajosos não podem. A gente já disse paz do Senhor que é automático. Está ali como um chavão, como um bom dia, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor. A gente joga aquilo ali e nem se apercebe que nós não estamos em paz. Ah, pastor, por isso que a paz é dele, né? Por isso que eu digo que a paz é dele. Eu estou aqui todo quebrado, angustiado, tenso. Por isso que eu digo a paz do Senhor esteja contigo. Meus irmãos, você também já teve a oportunidade de dizer para alguém paz do Senhor e você estando em paz? Quem já fez isso? Já percebeu que o poder das suas palavras, quando você diz que a paz do Senhor esteja contigo, quando você está em paz, tem peso maior na vida de quem recebe isso? Você já parou para pensar? Talvez Deus te traga à memória agora alguma oportunidade que você verdadeiramente estava em paz com Deus e declarou a paz de Deus para alguém. Você está em paz. Aquela pessoa recebe de outra forma, ela percebe que aquilo que você está declarando sobre a vida dele tem uma verdade que você vive. Está dando para entender, irmãos? Que paz é essa? Queridos, durante muito tempo, as pessoas não entendem que para que eu tenha a paz de Deus, eu preciso estar em paz com Deus.
A paz com Deus é a causa. A paz de Deus é a consequência, é o resultado. Querido, quando eu e você estamos em paz com Deus, realmente, a gente está em paz com Ele, quando a gente se reconecta com Ele, quando a gente entra na dimensão com Ele, de relacionamento, a gente começa a viver a paz que Ele nos proporciona, mas só proporciona quem está com Ele. A paz de Deus, ela vai substituir algumas ansiedades. Ela vai, quando no meio das turbulências da vida, fazer com que a gente deixe de olhar para as circunstâncias e olhe para Ele. A paz com Deus, ela invade a nossa mente e o nosso coração e produz a paz de Deus. Querido, o caminho para que nós possamos viver a paz de Deus é estar em paz com Ele. Não há outra forma de termos a paz, de vivenciarmos a paz de Deus, se nós não tivermos a paz com Ele, caminhando com Ele, nos relacionando com Ele. Então, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando estou em comunhão com os meus irmãos, quando eu estou adorando, eu estou me relacionando com Deus e eu passo a estar em paz com Ele. Naquela ilustração que nós falamos de Gabi, Gabi estava em paz comigo. Ela sabia quem eu era. Ela sabia do que eu era capaz. Ela sabia das minhas intenções. Ela sabia do meu compromisso com ela de protegê-la. Ela sabia do meu compromisso com ela de trazer provisão para ela. Os filhos olham para os pais e creem, confiam que aquela pessoa, aquele pai vai trazer tudo isso para ela. E é isso que dá paz, o convívio. Mas aquele pai que é mentiroso, aquele pai que é beberrão, aquele pai que é irresponsável, talvez crianças jamais entrassem embaixo da camisa de um pai que ela não tivesse confiança. Você está aqui, irmão? Isso é muito sério, queridos. Para que a promessa de Deus, de que Ele nos deixa a paz, ela se materialize em nossas vidas, é preciso estarmos em paz com Ele. Eu só confio em quem eu conheço. É assim ou não? Chega com uma pessoa que você nunca viu, e aí pede para brincar com a Aninha. Ah, vou levar para brincar no parquinho ali. Vai muito? Mas vai muito. Mas não tem perigo. Como é que eu vou confiar? Mas se chega a gente do céu e diz, olha, eu vou levar a Aninha para passar um sábado comigo. Olha Deus, meu filho, vai com Deus, leva o bichinho ali para eu ver um Van Night ali. A confiança e a paz de que Ele cuidaria bem de Aninha está na paz do relacionamento que Ele tem com Júlio. E conhece Júlio, e sabe do que Júlio é capaz. Querido, a paz de Deus vai ser ativada na sua vida e na minha vida, quando nós verdadeiramente sabemos em quem nós cremos. Quando nós verdadeiramente tomamos conhecimento de quem Ele é, e não apenas do que ouvimos dizer que Ele é, irmãos. Há muitos que estão dentro das igrejas, estão sem paz, porque não conhecem a Ele, não estão em paz com Ele. Busque conhecê-lo mais e mais. E você vai saber que jamais Ele vai deixá-lo na mão. Se você não está tendo paz ultimamente, se há algo que tira a tua paz, irmãos, folha de dinheiro é um negócio complicado, não é? Chega os boletos. Eita, o tal do boleto tem uma coisa, não? Parece que eles brotam do chão, assim. Olha, é um negócio sério, né? O tal do boleto, acho que foi um capeta que veio com essa desgraça aí. Ele faz um chão, assim, do nada chega. E agora não chega nem pelo correio mais, agora chega com o zap. Boleto pelo zap. Quando você acha que a fonte, bom dia, dá lá, boleto. Não é bom dia, não, é boleto.
É um negócio sério. Isso tira a paz de muita gente, a gente sabe que não tem caixa para pagar, tira. Mas, queridos, quando eu estou na paz com Deus, e eu sei quem Ele é, e eu aprendi que Ele vai trazer provisão, eu ficarei em paz. Porque a promessa de paz vem junto com a promessa de provisão. Agora, querido, se você ganha 1.000 e fez dívida de 10.000, olha, pode arrancar os cabelos, porque essa provisão aí não é arrumada não. A não ser que tenha sido uma emergência muito grande, uma doença, uma enfermidade, e aí você faz, mas por futilidades, por descontrole, por falta de cuidado, de zelo, por irresponsabilidade, o papai do céu vai deixar você colher o que você está plantando, mas vai te dar paz. Porque se em meio a toda essa dificuldade você buscar relacionamento com Ele, você vai ter paz com Ele. Ele vai dizer para você, querido, você vai passar uns meses aí, olhando o que você plantou, mas fique tranquilo, porque quando acabar com isso, eu vou trazer a provisão. Amém. Verdade. Não é, irmã Maria? É desse jeito, irmãos. É preciso haver relacionamento com Ele. É preciso que haja a paz com Deus, para que se materialize a paz de Deus. Aleluia. Nesse texto nós lemos aí, ele diz que a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. E você deve ter ouvido falar sobre isso. A diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo. As duas, eu não sei qual é o plural de paz, não sei se é pazes, para eu pesquisar, mas esses dois tipos de paz, elas correm para caminhos completamente opostos. A paz de Deus, de Cristo, ela corre para um lado e a paz do mundo corre para o outro lado. A paz que o mundo oferece, irmãos. Veja se não é isso. Tem que lembrar dos momentos em que você teve paz, mas não foi Deus que lhe deu. A paz que o mundo dá é apenas uma trégua. Sabe o que é uma trégua? É quando há uma guerra entre dois povos, e aí eles fazem uma negociação, vamos parar de brigar por 10 dias. E aí, naqueles 10 dias, ninguém ataca ninguém. O que acontecerá naqueles 10 dias é paz? É trégua. Porque sabe que daqui a pouco, quando estiver acabando o 10º dia, as bombas vão voltar a cair. A paz, aspas, que o mundo dá não é paz, é trégua. É um tempinho para a gente se desarmar e achar que está bem, para voltar ao bombardeio. Eu acho que essa é uma das formas mais fáceis, mais simples de explicar qual é a paz do mundo. A paz que Cristo dá, a verdadeira paz, que está ligada ao relacionamento com Deus, ela nos coloca numa circunstância diferente da trégua. Eu não sei se você já ouviu uma ilustração que fala sobre um determinado rei que encomendou 2 quadros para que simbolizassem a paz. Você já ouviu isso, essa ilustração? E aí ele encomendou aqueles 2 quadros, ele disse que iria comprar os 2 quadros, e falou com 2 pintores diferentes. Ele disse que daria um valor extra para aquele que ele gostasse mais e que mais simbolizasse a paz. E os pintores fizeram aqueles quadros belíssimos, trouxeram até ele. Ele olhou o primeiro quadro, aquele primeiro quadro era uma campina verde, com flores de várias cores, passarinhos voando, um céu azul lindo, nuvens como que algodão, aqueles raios solares de pôr do sol. E ali havia aquela linda imagem de paz. E o rei ficou muito entusiasmado. Então o rei foi olhar o outro quadro. O outro quadro era uma montanha, e era noite, e chovia muito. E aquele pintor colocou relâmpagos descendo do monte,
colocou pedras rolando do outro lado. E aquele rei olhou e tentou achar e ficou achando estranho. Ele pediu um quadro que retratasse a paz. E com aquela circunstância, aquela cena difícil. E ele começou a olhar com muita calma, porque ele sabia que o pintor não era doido. O pintor fez aquilo que tinha um objetivo. Então ele se aproximou um pouco mais do quadro, foi olhar em detalhes. E no meio daquela montanha, entre as rochas, havia um ninho. E ali havia um pássaro chocando o seu ninho tranquilamente. Mesmo em volta estaria acontecendo relâmpagos, chuva, ventania, pedras rolando. E aí ele entendeu que aquele quadro expressava muito mais a paz do que o culto. Porque ali é a demonstração de que a paz, ela independe das circunstâncias que estão em volta. A paz que Cristo dá independe se eu tenho dinheiro para pagar as contas ou não. Independe se eu tenho saúde ou não. Independe se há pessoas ao meu redor me tratando mal ou inventando coisas ou não. Independe se eu estou empregado ou desempregado. A paz de Cristo é aquela ave que está ali naquele lugar chocando o seu ouvido no meio de grande turbulência. Essa é a paz de Cristo. É aquela que coloca os nossos pés no caminho da verdade e da santidade, irmãos. A paz de Cristo é aquela que nos leva a amar até mesmo os nossos inimigos. A paz de Cristo é aquela que a nossa alma, que aquieta a nossa alma, mesmo nos vales mais escuros. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, não ter medo. Ou seja, o salmista estaria em paz. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu estaria em paz, porque tu estás comigo, porque há relacionamento, porque eu tenho a paz com Deus, e a paz com Deus vai me fazer ter paz no vale da sombra da morte. Você está entendendo isso, meu irmão? A paz de Cristo, ela reina em nós, mesmo quando o nosso corpo está sendo atingido pela enfermidade. A paz de Cristo não nos abandona, mesmo quando cruzamos o vale da sombra da morte. A paz de Cristo é aquela que triunfa sobre o medo, vence nossas angústias e nos equipa para vivermos todos os dias das nossas vidas. Afinal de contas, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês vão vencer o mundo. E vocês terão paz. A minha paz vos dou. E essa paz que ele nos dá precisa trazer consequências. Essa paz que ele nos dá precisa nos trazer consequências. E a primeira delas está lá em Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vós. O que é que diz? Lembra? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz de Cristo, a paz do convívio, a paz com Deus, precisa trazer a paz de Deus, e eu preciso ser multiplicador dessa paz. Querido, muito mais importante do que declarar a paz de Cristo para você, eu preciso viver essa paz com Ele, irmão. Como é que eu digo que estou em paz com Deus e que tenho a paz em Cristo, se isso não se transforma em realidade nos relacionamentos? A palavra é tão sábia porque diz: se der no que depender de você. Porque às vezes a gente até tenta ter paz, mas o outro ou a outra não quer. Quem já viu isso? Não é assim? Você já viu isso?
É complicado. Você quer até ter paz. Por isso que a Bíblia perfeita diz: no que depender de você, viva em paz, se esforce para ter paz. Mas se o outro lado, a outra pessoa, quem quer que seja, não quer ter paz, ela vai brigar sozinha. Isso é a paz de Cristo. Isso é a paz com Cristo. Meu irmão, eu não vou brigar com você. No que depender de mim, nós vamos ter paz. Vai, vou espernear, irmão, vai ficar esperneando sozinho. Eu não vou entrar nessa. E há uma adagem popular que diz: quando um não quer, é uma forma mais coloquial de falar do que deveria você. Tenha paz com todos. É isso. É simplesmente isso. Quando nós desfrutamos a paz com Deus, precisamos ser elementos multiplicadores da paz de Deus. Glória a Deus. E não é só de boca, não é só falando, mas é vivendo a paz de Deus com o próximo. Segunda consequência, nós estamos já indo para frente, Deus é 26. Nós temos paz com os outros, o dever de nós, e de paz com todos. Mas a paz com Deus, que gera a paz de Deus, ela traz paz conosco mesmo. Salmo 4:8 diz o seguinte: paz me dei. Salmo 4:8. Rei Davi dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois só o Senhor me fazes viver ou repousar em segurança. Não sei quantos já tenham visto esse salmo do rei Davi. A circunstância desse salmo do rei Davi: Davi estava ali sendo perseguido pelo exército de Saul. Estava com a cabeça a prêmio, estava sendo caçado. E ele escondeu-se numa gruta, numa caverna, Lucas. Se escondeu dentro daquela caverna. E ele ouvia o barulho dos soldados que queriam matá-lo do lado de fora. E ele recostou sua cabeça numa pedra e disse: Senhor, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu me faz repousar em segurança. Quando nós temos a paz com Deus, ela gera a paz de Deus, que nos dá paz conosco mesmo. Amém. Irmãos, a gente não ter paz com alguém, às vezes resolve se afastando. Não é? Mas como é que eu vou fugir de mim mesmo? Como é que você vai fugir de você mesmo? Se eu não tiver paz comigo mesmo, como é que vai acontecer? Como é que eu vou sair disso? Psicologia ajuda, psicanálise ajuda. Mas é a paz com Deus. Desse relacionamento maravilhoso com alguém que me aceita do jeito que eu sou. Que me aceita mesmo quando eu mesmo não me aceito. Que vai transformar a perspectiva que eu tenho de quem eu sou. Quem foi para o céu agora, ou quem foi outras vezes, teve uma percepção melhor de quem é Deus. Foi, não. Quem foi para o céu agora tem uma percepção melhor de quem ele é em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu passo a saber quem eu sou. E eu vou ter paz em Deus. Eu vou ter paz com Deus. Eu vou ter paz comigo mesmo. Aqueles que têm paz com Deus desfrutam a paz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: paz não é sentimento. Paz não é sentimento, não é sensação. Mas é uma experiência de vida. A paz, ela transcende sensações. Por isso que ela está acima da saúde do meu corpo. Por isso que ela está acima do que eu tenho na despensa.
do que eu tenho no salário. Ela está acima disso. A paz transcende sensações. É aquela ilustração que eu fiz aqui do ninho. A sensação daquela área podia ser terrível. O barulho dos relâmpagos, os ventos, a chuva. Ela estava em paz, independentemente das circunstâncias, das sensações. Relembrando o que aconteceu aqui na frente, irmãos. Deus me trouxe a memória agora. Quando o rapaz disse: se ajoelhe. Eu disse para ele: só para Deus. Estava em paz ali, meu irmão. Não é coragem, não. É paz. Paz de quem tem um relacionamento para a glória de Deus com Deus. E a paz com Deus está no relacionamento de Deus. E naquele momento, a paz foi: nunca. Pode tirar. Porque eu sei em quem eu creio. E eu sei que há muitas promessas a se cumprir na minha vida. E que Deus não vai descansar enquanto não cumprir todas elas. Então se prepare para me aguentar em mais uns 60, 70 anos. Amém. Se prepare para me aguentar, porque tem promessas. Então naquela hora, e agora? O que eu faço? Meu Deus, se eu tenho uma paz com Deus, eu tenho a paz de Deus, eu não tenho a quem temer. Você não tem a quem temer. A quem temerei? Viu, salmista? A quem temerei? E o que eu vou temer? Você está entendendo isso aí, irmão? O que é paz? A dimensão da paz com Deus e a paz de Deus. Ela traz paz conosco mesmo. Aqueles que conhecem a Jesus podem cantar nas noites mais escuras da alma. Aqueles que conhecem a Jesus, como Paulo e Silas, estão espancados, presos, dentro de uma cadeia, algemados de correntes, eles começam a louvar. Eles tinham a paz com Deus, tinham a paz de Deus, e gerou uma adoração dentro de uma prisão. Irmão, eu tive nessa prisão. E a última coisa que eu pensei dentro daquele lugar foi louvar, foi cantar, meu bem. Porque a paz com Deus gera a paz de Deus e faz a gente fazer maluquices como cantar, todo ensanguentado, algemado, amarrado em corrente, sentado num lugar chão frio, sujo. E aquela adoração causou um terremoto literal naquele lugar, que as correntes caíram, as portas se abriram. É essa paz interna que é Deus que proporciona. Irmão, você já ouviu falar sobre sacrifício de louvor? Quem ouviu falar sobre sacrifício de louvor? Já ouviu? Talvez você tenha dúvida do que seja isso. Eu até contei uma pessoa, uma amiga nossa, a Sônia Vieira já está me acompanhando essa história, e ela falou para mim: pastor, não, meu irmão, rapaz, todo dia eu faço sacrifício de louvor de manhã. Fiquei curioso, né? Como é isso aí, irmão? Todo dia de manhã eu canto 6 hinos. Eu digo: como é? Todo dia de manhã eu acordo, tomo café e canto 6 hinos. Sacrifício de louvor. E o pai, se for sacrifício de louvor, durante o dia eu canto 40, 60. Sacrificado. Aí você dorme e acorda e o vídeo ali, o louvor da minha cabeça, não é assim? Tentando entender a lógica dela, ela achava que cantar 6 hinos seguidos de manhã era um sacrifício. E eu fui explicar que sacrifício de louvor é o que Paulo e Silas fizeram dentro de uma cadeia. Quando todas as circunstâncias dizem chore, se desespere, e ele senta e adora. Sacrifício de louvor é quando tudo diz para você: chore, se acabe, se desespere, se rasgue os cabelos, se quebranta ali de choro, e você para e começa a adorar ao Senhor. Isso só faz quem tem a paz com Deus e a paz de Deus. E aí ele tem paz interior, ele sabe quem ele é, ele conhece as promessas de Deus e ele não se abala com as circunstâncias. Você vai viver esses dias. Alguns já viveram, outros vivem, outros nunca viveram isso, mas é a promessa de Deus. Se você nunca viveu a paz com Deus e a paz de Deus nesse nível, você pode viver isso. Aleluia! Bendito seja o nosso Senhor.
Essa paz que nos dá a tranquilidade interior, ela não é simplesmente a presença de coisas boas, nem a ausência de coisas ruins. Vou dizer de novo, a paz que nos dá a paz interna, ela não é simplesmente a presença de coisas boas, nem a ausência de coisas ruins. Essa paz com Deus, que gera a paz de Deus, é o governo de Deus na minha vida. Está dando para entender? Voltando para a ilustração de Gabi. Gabi estava sob o meu governo. Gabi agarrou-se na minha cintura e ela estava disponível, rendida, à disposição para ser governada. Vem para cá, vai para cá, acelera, desacelera, recua, vai, levanta a perna, nem um batente, corre à noite para atravessar a rua. Ela estava sendo governada por mim. A paz com Deus e a paz de Deus, ela está relacionada a estarmos sendo governados por Ele. Diga aleluia! Aleluia. Não há nada melhor do que ser governado por Deus, porque as decisões que Ele tomar, elas serão precisas. As coisas que nós fizermos, elas certamente darão certo, porque nós estamos sendo governados por Deus. A gente não vai cair no buraco, a gente não vai tropeçar, a gente vai meter a cara na parede, porque quem nos governa sabe para onde está levando a gente. Aleluia. Mas pastor, e agora o que eu faço? A paz com Deus vai gerar a paz de Deus. E como nós falamos em todas as promessas de Deus, você está aqui? Amém. Toda promessa de Deus tem uma condição para que se realize. Jesus disse: a minha paz vos dou. E aí Isaías 26, 3. Isaías 26, 3 diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que maravilha! Hoje para você procurar Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz com Deus é um relacionamento com Deus, vai gerar a paz de Deus. E eu só vou desfrutar disso se a minha mente estiver firme nele. Observe que isso é um ciclo. A minha mente está firme em Deus, ou seja, eu estou em paz com Deus. E a paz com Deus vai gerar a paz de Deus, que vai me deixar cada vez mais com a minha mente firme nele. A minha mente precisa estar firme nele. Filipenses 4, 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que a paz de Deus vai guardar a minha mente. E a própria palavra diz que se minha mente estiver firme nele, eu estarei em paz. No final das contas, a condição para que a paz de Deus se manifeste em mim e em você é nós estarmos em relacionamento com Deus, que acontece aqui. É na mente. Querido, a nossa luta é aqui. Por isso que se fala em metanoia. Por isso que fala em mudança de mente. Por isso que fala inteiramente de Cristo. É aqui que as coisas vão ser transformadas. É a mente que vai transformar tudo. Eu terei um relacionamento com Deus e a paz com Deus, que vai gerar a paz de Deus, se minha mente gerar esse comprometimento, esse relacionamento, e estar firme nele. Como é que eu faço para estar firme nele? Invista tempo nele.
Invista tempo para conhecê-lo mais e mais e mais e mais. E quanto mais eu inundar a minha mente de Cristo, mais eu estarei em paz. Amém, irmão? Amém. Quanto mais você investir o seu tempo em preencher a sua mente, em inundar a sua mente de Cristo, mais você vai estar em paz. Porque mais você vai conhecê-lo e estará em paz com Ele e vai gerar a paz de Deus. A condição para que a paz de Cristo se estabeleça na sua vida, na minha vida, é a nossa mente estar firme. Então eu digo, vamos fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Ler a palavra, inundar a palavra. Orar, jejuar, adorar, louvar. Irmãos, eu não vejo problema em ouvir músicas seculares, desde que as letras não sejam uma afronta à palavra de Deus. Particularmente, certo? Cada um tem o seu entendimento, o meu entendimento. Se a letra daquela canção não afronta a palavra de Deus, meu ponto de vista, não vejo problema em ouvir. Mas se eu só ouço isso, ou 90% do meu tempo está dedicado a isso, a minha mente está sendo inundada disso. Amém? O problema é feito, não é transformar aquilo num vício e inundar a mente das coisas que não vão fazê-la parecida com Cristo. Inunde a sua mente de Jesus. Inunde a sua mente da palavra. Inunde a sua mente das coisas de Deus. Conheça como Ele é. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo em conhecê-lo, eu quero conhecê-lo mais, a fim de ser achado nele. Você vai desfrutar da paz, que excede todo entendimento. Aleluia. Há uma promessa de paz, mas assim, Senhor. Há essa promessa de paz para você. E ela vai se realizar. Se eu e você fizermos nossa parte. Amém? Amém. Glória a Deus.